Eu passei por um processo de cura gay e hoje eu vou contar pra vocês como eu vivi isso e quais foram os impactos sobre mim. E quem sabe você ouvindo esse vídeo pode ser ajudado, inclusive na tua própria história. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou o Caio Graneiro, eu sou psicólogo e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com esse processo de cura gay, de quando eu ainda estava na igreja e fiz de tudo pra tentar me curar disso que eu aprendi lá atrás, que era errado, feio e que era o demônio. Vou contar pra vocês. Bom, eu nasci numa família evangélica, pai, mãe, todos crentes, envolvidos na igreja e tal, e fui uma criança que cresceu na igreja. Eu não sabia de muitas coisas sobre o que a gente chama do mundo, mas eu sabia que tinha algumas coisas que eram muito erradas, tipo usar droga e, entre essas coisas, ser gay, ser viado. Era um assunto não tão falado como hoje em dia, mas sempre que era falado tinha um peso muito grande. Era o demônio do homossexualismo. Era a pessoa gay que se desviou e que ia pro inferno. E eu, um menino temente a Deus, que tinha muito respeito, muito amor a essa coisa da divindade, queria ser o melhor menino que eu pudesse ser. Lá pros meus 12, 13 anos, minha sexualidade começou a aflorar e eu fui percebendo que eu era diferente. Percebendo porque os meus interesses, os meus impulsos, eles eram diferentes. Meu olhar ia para lugares outros. Eu lembro de estar assistindo a banheira do Gugu, de estar vendo aquele canal do João Leão, sei lá, que tinha um povo fazendo striptease, e eu ficava vidrado no corpo dos homens. Bom, rapidamente eu percebi que eu era gay. E quando eu percebi que era gay, eu também descobri que aquilo era algo que precisava ser curado em mim. Eu precisava me livrar daquilo. Demorou muito para eu conseguir falar com alguém sobre aquilo. Então, o primeiro estágio de cura gay que eu passei foi algo que eu mesmo me impus. Eu lembro que na minha igreja tinha uma prática de jejuns e orações. Então, eu fazia jejuns cada vez mais longos. Então, um dia inteiro sem comer, 2 dias sem comer, 7 dias sem almoçar. Até o ponto que eu cheguei a fazer um jejum de 40 dias. E eu falava para as pessoas, por que você está fazendo esse jejum? É para me santificar, para chegar mais perto de Deus. Mas nas minhas orações, no meu lugar secreto, eu falava para Deus, Deus, eu estou fazendo esse jejum de 40 dias para que você me cure da minha homossexualidade, para que você tire isso de mim. E lá eu fazia todas as coisas que podiam ser feitas sem contar para ninguém. Só que depois de muita oração, muito jejum, muito choro, muito desespero para que isso se mudasse, eu percebi que eu não ia conseguir resolver isso sozinho, que eu precisava de ajuda. E aí eu comecei um processo que na igreja evangélica eles chamam de cura e libertação ou de cura interior. Onde você vai diante de um pastor e você ali confessa os seus pecados e você confessando esses pecados, o demônio iria embora de você e você, então, ficaria livre. E aí você fazia aquelas listas, só que eu era um garoto de 15 anos, 16 anos. Eu nem tinha pecado pra confessar, tinha lá a listinha, já transou com outro homem? Não. Já beijou na boca? Não. Já foi em outra religião? Não. Já tomou um passe? Não. Já foi na macumba? Não. Já tomou álcool? Não. Já todas as coisas que eles consideravam errado, que tinha na lista, eu nunca tinha feito nada daquilo. Mas sempre tinha aquela box homossexualidade, homossexualismo, Aquela coisa bem... E aí eu marcava e tinha que confessar. E eu lembro de passar por esses processos e não resolver. E aí eu lembro que uma vez tinha um pastor que ele era mais fodão, assim, que ele resolvia. E aí eu fui lá, um dia ele foi me buscar na escola, porque ele estava teoricamente ajudando a minha família. E eu contei pra ele, morrendo de vergonha, que eu tinha esse grande pecado, esse grande defeito e tal. E aí ele falou, não, eu vou fazer uma sessão de cura e libertação com você, que você vai se libertar desse pecado e dessa maldição. E aí eu lembro que eu fui até a casa dele sem contar pra ninguém, porque eu morria de medo de descobrirem que eu tinha esse homossexualismo, esse demônio comigo. E eu lembro que ele pegou um balde. E eu falei, por que esse balde? Ele, não, porque quando a gente chegar lá no demônio, você vai querer vomitar e tal. Um negócio bem exorcista mesmo. Eu lembro de ficar morrendo de medo, mas eu queria muito. O que eu tenho que fazer pra me livrar disso? Tá bom. Eu lembro ele lá com o baldinho dele, e aí ele começou a me mandar pedir perdão por um monte de coisa que eu nunca tinha feito, e nada, e ele tá sentindo alguma coisa, tá? Eu lembro de pensar, nossa, será que ele só vai parar quando eu vomitar alguma coisa? E eu lembro que ele começou a me fazer pedir perdão pela minha geração, por mim, pelos meus pais, E ele foi subindo, e aí ele falou uma hora pra mim, não,
Deus está me revelando que o espírito da homossexualidade, do homossexualismo, entrou na sua família há 7 gerações para trás. Então você vai ter que pedir perdão até 7 gerações. E lá vou eu pedindo perdão e confessando os pecados que eu não sabia nem o que era. Não vomitei, não nada, mas tem uma coisa que me marcou, porque eu saí de lá assim, confiante, nossa, agora eu vou ser hétero, agora eu me livrei. Eu lembro que no dia seguinte, eu tava no trabalho e aí apareceu uma propaganda, eu acho, alguma coisa da G Magazine, e eu fiquei louco. E aí eu entrei, eu vi aqueles vídeos, e fui no banheiro do trabalho, e masturbei, e fiz com muito mais intensidade. E eu lembro que eu mandei mensagem pra ele, tipo, ai, não deu certo, eu ainda sou gay, acho que o demônio não foi embora, não sei o quê. Bom, depois disso, eu entrei num processo mais intenso de cura gay mesmo. Eu tinha um pastor na época que eu contei pra ele que eu era gay, e aí a gente começou uma série de coisas. Então, eu comecei a ser acompanhado pela psicóloga, tinha uma pastora da igreja que era a pastora que resolvia os gays, que eu tinha que ver ela toda semana, e aí tinha ali atividades pra fazer e tal. E eu lembro que a terapeuta era tão despreparada, e ela fazia coisas do tipo: eu quero te dar um exercício, coloca uma saia, passa batom e se vê no espelho, porque se você é gay mesmo, você vai gostar de se vestir que nem mulher. Hoje eu olho pra isso e penso, meu Deus, que absurdo, que coisa ridícula, né? Mas essa mistura, a minha sexualidade não tinha nada a ver com a minha performance de gênero. Mas eu lembro que eu pensava, não, então eu não sou gay, afinal de contas eu não quero usar saia, eu não quero passar batom. Uma outra vez a gente conversando e ela falou pra mim, você é gay porque você não teve contato com nada. E aí ela era psicóloga da igreja, a gente junto comprou uma revista, uma Playboy, escondido, e aí a ideia era que eu tinha que bater punheta vendo a Playboy, porque se eu aprendesse a me excitar com aquilo, eu ia deixar de ser gay. E aí eu lembro, tadinha da Débora Seco, bati tanta punheta pra você, mas não funcionou, você é maravilhosa, mas eu lembro de pegar a revista da Débora Seco e olhar. E eu lembro que eu batia a punheta, e quanto mais eu batia a punheta, mais meu pinto diminuía, assim, e era uma coisa terrível, porque ia ficando pequeno, mas eu queria me fazer gozar, porque ali era a minha salvação. Talvez se eu conseguisse me excitar com aquilo, mas não tinha jeito. Eu podia pegar a mulher mais linda do mundo, eu podia olhar o filme pornô com a mulher mais maravilhosa, que eu ia olhar pro cara, o que eu ia imaginar, pra eu conseguir gozar, eu tinha que imaginar um homem. Uma outra coisa que aconteceu nesse processo é que eu comecei a ser meio descredibilizado, assim, porque eu tava tentando tudo isso e não tava conseguindo. Então eu pensava, será que o problema tá comigo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E eu lembro que eu era de um grupo de adolescentes e eu fui conversar com o pastor de outro ministério para ele me ajudar. E aí ele me deu um livro, que era um livro que tinha ali vários passos de coisas que você tinha que fazer para se curar da homossexualidade. Então eu tinha a psicóloga, a pastora e agora tinha esse livro me orientando. E nesse livro tinha coisas do tipo: coloque um elástico no seu braço e sempre que você estiver andando e que você vê um homem gostoso, não tinha isso no livro, né, gente? Um homem gostoso. Sempre que você vê um homem que te gere gatilho, sei lá, você se dá uma estilingada pra você sentir a dor. Olha que nível que isso chegou. Então, era isso, assim, eu tava por todos os lados voltados por gente me dizendo coisas pra eu fazer pra eu deixar de ser gay. Então, eu tinha um amigo muito próximo, eu tive que deixar de ser amigo dele, porque eu tava no processo de cura gay, então eu tinha que confessar os pecados, eu tinha que ler o livro, eu tinha que fazer a psicóloga, e eu não podia mais ter amigos homens por perto, porque eles podiam ser uma tentação. Eu lembro até de um pastor uma vez me falando, eu fiquei sabendo que você foi, sei lá, dormir na casa do fulano, você desejou ele? Eu lembro de, era meu amigo, não desejei. Enfim. E aí todo esse processo acontecendo, e aí teve um congresso, que era um congresso, que eu acho que eu diria das bichas enrustidas, que era um congresso de vários homens que tinham passado por cura gay e se curado. E eu fui lá nesse congresso, e eu lembro a primeira coisa assim, que aconteceu pra mim é que eu achei o cara que tava lá pregando muito gatinho. Ele era mais velho, tinha olho azul, todo... Eu lembro de pensar... E quanto mais aqueles homens contavam, não, porque eu fui casado, eu vivi no pecado, aquilo me interessava. Eu pensava, nossa, eu queria esse pecado aí. Nossa, eu lembro de um dia nesse congresso, o cara que eu achei gato contando, não, porque eu fui em tal igreja, aí tinha um menino novinho, a gente ficou sozinho na sala, e a tentação... E eu lembro de pensar, nossa, eu queria ficar com ele numa sala, enfim. Quanto mais eu fazia, mais eu ia me dando conta de que eu era gay mesmo e que aquilo não podia
que não haveria cura para mim. Eu lembro que uma vez eu li um livro desses de cura interior que ele dizia, olha, se você tentou de tudo e nada funcionou, você tem que entregar isso na mão de Deus e deixar que um dia, se Ele quiser, Ele muda. E eu tava já chegando nessa fase, assim. Mas pra mim não era tão simples, porque havia uma ameaça. Eu lembro de pensar, se alguém descobrir meu ministério, tudo que eu tô construindo vai por água abaixo. E nessa época eu lembro que eu comecei a questionar se eu queria estar vivo, se valia a pena continuar vivo, sendo que tudo que eu fazia pra deixar de ser gay não funcionava. Talvez o único caminho ia ser tirar minha vida e pronto, resolver isso. Graças a Deus, eu não cheguei a isso. Eu tinha uma relação muito bonita com Deus, assim, e eu comecei a falar com Deus essas coisas claramente. Tipo, Deus, tá vendo aquele cara ali? Eu acho ele um puta de um gostoso. Eu queria chupar a rola dele. E eu lembro que, à medida que eu fui confessando isso pra Deus, que era só pra quem eu podia confessar, eu fui recebendo uma paz, assim, era como se algo... Quando eu confessava pra Deus, e toda aquela acusação que eu recebia de todo mundo à minha volta, parecia que não vinha de Deus, sabe? E aí eu comecei a questionar, puxa, por que será que eu me sinto mal diante de todo mundo, mas quando eu falo com Deus, eu não me sinto mal? E aí esse foi o início de um processo que lá na frente, né, se culminou em eu compreender que Deus, se Ele existisse, ele deveria me amar como eu era, e Ele nunca havia me rejeitado e tal. Vou contar pra vocês uma última coisa, culminou num sonho. Eu lembro que eu tive um sonho e que no sonho o pastor falava, você que tá em pecado, quem tá em arrependimento, vem aqui na frente e tal. E nesse sonho eu ia, e aí eu chegava lá, e aí é como se tudo sumisse e aparecesse Deus. E eu falasse pra ele, Deus, eu preciso deixar de ser gay, eu preciso... E Deus dizia pra mim, não, você só precisa cumprir o meu mandamento. Amar a mim acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Eu lembro que aquilo me bugou, assim, nossa... Será que eu tô mais preocupado em deixar de ser gay do que em amar as pessoas? Eu tô mais preocupado em deixar de ser gay do que amar a Deus? E eu tomei uma decisão. Eu ia me preocupar em amar a Deus sobre todas as coisas e tentar amar o próximo. E a homossexualidade eu resolvia depois. A partir disso, então, eu pude sair dessa terapeuta que queria me ajudar a deixar de ser gay. Fui vivendo processos, né? Contei já aqui num vídeo como foi a primeira vez que eu saí com um cara e tal. Eu acho que eu não sei se eu já contei isso pra vocês. Bom, se eu não tiver contado, depois eu conto. Mas... e aí eu fui até que encontrei uma terapeuta que realmente entendia das questões da sexualidade, que ao invés de tentar me converter, ela foi me ajudando a compreender a minha sexualidade, e isso me fez ter paz com a minha espiritualidade, com quem eu sou, com quem eu era, e hoje inclusive eu posso ajudar outras pessoas que estão lutando com isso. Inclusive, se você é uma pessoa aí que tem sofrimentos, que ainda acha que é errado ser gay, que ainda acha que Deus te condena, que ainda acha que você merece o inferno, ou que a sua vida não tem valor, porque você é um homem gay, ou porque você tem desejos homossexuais, manda mensagem pra mim, ou aqui no inbox, ou no link que tem na descrição do vídeo. Você não precisa passar por isso sozinho, você não é o primeiro a passar por isso, e a curar a liberdade para as suas emoções, mais do que a sua sexualidade, para as suas emoções. Não fica sem ajuda, você não merece passar a sua vida morrendo de vergonha. Você merece ter uma vida autêntica, verdadeira. E se Deus, se Ele existe, Ele se importa com você sendo verdadeiro. Então primeiro se preocupe em ser verdadeiro. Depois você vê como isso se dá na tua relação com Deus, com o mundo, com as pessoas. Esse é o meu convite. Aceita ajuda para ser de verdade. E quando você for de verdade, todas as outras coisas elas vão se colocando, entrando no seu lugar, tá bom? Fica sem ajuda não. Um beijo pra vocês.